Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs no Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida e sobre a casa de vocês. Que bom ter um encontro contigo aqui nessa noite novamente. Eu quero dizer a você que nessa noite nós trazemos, em nome de Jesus, boas novas de salvação para a sua casa. Sabe, é verdade, nós vivemos tempos de crise, sim, nós não negamos isso. São tempos difíceis, são tempos de lutas, são tempos de muita escuridão sobre a face da terra, mas também é verdade que o Evangelho, as boas novas de salvação continuam vívidas, continuam operantes, e Deus quer derramar da graça dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. Seja bem-vindo, então, a esse lar que nós chamamos de Igreja Metodista, que é um pedacinho do povo de Deus esparramado na face da terra. Eu quero dizer que é um prazer compartilhar com você essa noite, esse tempo, esse dia, e que nesta noite nós possamos aqui ser alvo das bênçãos que hão de ser derramadas por Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus planos e os seus sonhos, que você conheça a intimidade do Senhor, porque eu sei que ali há refúgio, há salvação, há dias de descanso preparados por Deus para você. Sabe o que eu aprendi meditando sobre aquilo que nós vamos falar no culto desta noite? Que tempos de crise são tempos especiais que Deus nos lança para o centro da vontade dele, tá? Então, se você conseguir aí, arrume o seu lugar, guarde o seu coração puro, incontaminado do mundo, prepare os seus ouvidos para que na sua mente, no seu coração, o Evangelho de Deus encontre guarida, encontre repouso, e que o Senhor edifique no seu coração uma morada para Ele. Amém? Coisa boa é estar aqui com você nessa noite. Eu quero começar esse culto, então, dadas essas boas-vindas, fazendo uma leitura bíblica, que está lá no livro de Salmos, capítulo 37, versos 18 e 19. A minha querida mamãe me ensinou, se você tem uma Bíblia, a minha mãe me ensinou e eu nunca mais esqueci. Você quer achar o livro de Salmos? Pega a sua Bíblia, mede lá no meio dela, certinho. Você vai abrir no livro de Salmos, que é o livro que fica exatamente no livro da Bíblia. Lá você vai encontrar o Salmo 37, é um salmo até bastante conhecido, e os versículos 18 e 19 dizem assim, tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ministrar hoje aqui sobre a sua vida. Diz assim, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre, não serão envergonhados nos dias maus e nem nos dias de fome, e nos dias de fome se fartarão. Amém, meus queridos? O Senhor conhece os dias dos íntegros. A Bíblia fala de algo que tem a ver com a integridade. A Bíblia honra a integridade. Deus ama a integridade. Nós vamos ver aqui nessa noite um pouco sobre esse fator integridade. A gente vai continuar falando sobre a história de Isaac, que nós começamos a semana passada. Portanto, se você não participou conosco do nosso culto a semana passada, eu convido você, o vídeo está gravado aí no Facebook, está gravado no nosso canal no YouTube, veja lá, porque hoje vai ser continuidade daquela história. Se você não viu, segura um pouquinho aí, assiste conosco hoje, semana que vem,
ou durante a semana aí, você assiste o vídeo da semana passada, mas fica a dica para você. Nós vamos falar então um pouco sobre o fator integridade, nós vamos falar também de uma fórmula, que no final ela resulta em vergonha, que é a mentira, tá? O texto continua aqui: a herança dos íntegros permanecerá para sempre. Esse é um ensino reiterado na Bíblia. Ela fala que os justos são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, mas os ímpios, eles são soprados pelo vento, como folha seca, né? Então a Bíblia faz uma distinção severa entre aqueles que desejam assumir um compromisso com a verdade, caminhar em verdade, manter posição na verdade, e aqueles que sucumbem à falsidade, à hipocrisia, à demagogia, a toda espécie de mentira, e se tornam então escravos e presas fáceis do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Mas a Bíblia diz assim, que os íntegros não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Você acha isso difícil de acontecer? Nos dias de fome, os íntegros terão fartura na sua mesa. Você acha isso difícil de acontecer? É a história que nós vamos falar sobre esta noite. Eu quero dizer para você que essa é a palavra de Deus. Nós cremos, passarão céus e terra, mas a palavra que Deus deixou para nós, Ele zela pelo cumprimento cabal, perfeito dela, de maneira que a palavra dele nunca cairá por terra. A palavra dele jamais passará. A palavra dele é absolutamente confiável. Amém? E eu quero agora orar pela sua vida. Vamos orar? Se você está com mais alguém aí na sua sala, se você tem alguém aí na sua casa, convide, né, para guardarmos esse período agora em oração. Nós vamos invocar a presença do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, né? Talvez você esteja passando aí por algum motivo que requer uma oração específica. Eu quero aqui no nosso culto online proporcionar isso para você, viu? Então, através das nossas redes, através do Facebook e do chat do Facebook, dos comentários lá no YouTube, por favor, deixe-nos saber o seu pedido de oração. Ao final do culto, eu vou pedir à minha amada esposa Lara para que me mande esses pedidos de oração. Ela vai compilar esses pedidos de oração e nós estaremos orando pela sua vida. Portanto, se você tem aí qualquer motivo que seja, pode ser um motivo de agradecimento, pode ser às vezes um motivo de enfermidade, pode ser um motivo aí relacionado à pandemia, ao seu emprego, ou algum familiar, ou qualquer coisa, a escola das crianças. Se você desejar compartilhar conosco, nós queremos ter aqui ao final do nosso culto um momento especial de oração e intercessão pela sua vida e pela sua casa. Amém? Vamos orar então para continuarmos aqui nesse início do nosso culto. Nós vamos orar invocando a presença de Deus sobre a nossa vida. Invoque a presença de Deus aí onde você está, provavelmente dentro da sua casa ou em outro ambiente, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, ali eu estarei no meio deles. E esse versículo não foi revogado agora nesses tempos de culto online. Nós estamos aqui ao redor da palavra de Deus, e o Espírito do Senhor foi derramado sobre todos aqueles que o buscam. Então agora, meus queridos, tome posse da herança que é sobre a sua vida. Abraão foi considerado o pai da fé. Como filhos na fé, nós somos filhos mais novos de Abraão, pela fé, cujo filho mais importante de todos é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós vamos orar agora, aquele que vive, aquele que reina, para que Ele derrame sobre as nossas vidas da sua graça e do seu poder, que Ele traga paz aí na sua casa, que Ele derrame sabedoria aí sobre os corações. Eu quero orar para que haja harmonia no seu casamento. Eu quero orar para que todo tumulto na sua alma caia por terra, que eu e você consigamos aprender a depender de Deus, como uma criança que se lança no colo do seu pai. Amém, meus irmãos? Então creia no poder de Deus.
e juntos nós vamos aqui convidar o Espírito Santo para ser entronizado no nosso coração e no nosso culto essa noite. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós declaramos, Pai, que só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Outro não há além de Ti. Então nós imploramos, vem sobre as nossas vidas, meu Senhor. Deus, que toda religiosidade, que toda casca, que toda máscara, Senhor, caia por terra. Que o Senhor venha sondar os nossos corações. Por favor, Pai, veja se há em nós algum caminho mau, veja se há em nós alguma fraqueza, Pai, porque agora nós queremos confessar todos os nossos pecados e abandoná-los aqui diante do Teu altar, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos nos apresentar ao Senhor com um coração purificado no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Cremos que o Senhor nos abriu, através do sangue de Jesus, um novo e vivo caminho até a Tua santa presença. Então nós clamamos, Pai, que o Senhor nos conceda maturidade na fé, que o Senhor nos conceda ousadia na fé. Meu Deus, nós simplesmente queremos Te adorar nessa noite, nós simplesmente queremos mergulhar aqui na beleza da Tua palavra que o Senhor nos deixou, ó Pai, como bússola nesses dias de escuridão, nestes dias em que faltam direção à humanidade, porque tantas vozes têm se levantado para tentar se colocar no Teu lugar, mas nós declaramos que nós não reconhecemos outro Deus além de Ti. Tu és o único que tem autoridade, Pai, sobre as nossas vidas, para nos mostrar o caminho, e nós cremos, Senhor Jesus, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e homem e mulher nenhum podem chegar ao Pai, a não ser através do Senhor. Então, ó Pai, reveste as nossas vidas com a Tua presença. Eu imploro agora sobre cada irmãozinho, sobre cada irmãzinha, Pai, sobre cada casa que participa conosco desse culto, Senhor. Ó Deus, faz chover perdão e graça em cada casa, Senhor. Em nome de Jesus, onde há um coração aflito, que o Senhor possa derramar a Tua paz. E onde houver ali, ó Pai, um filho legítimo do Senhor, que o Senhor possa renovar, ó Pai, os Teus planos de salvação sobre a vida desses Teus filhinhos, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Para quem quiser ouvir, nós somos Teus. Reconhecemos que fomos comprados pelo Teu sangue. Nós não somos mais nada do que um galho. Tu és a videira verdadeira, e através do Senhor nós podemos frutificar. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos chamou para frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Então nós clamamos, Pai, frutifica, Senhor, a obra das mãos desses meus irmãos. Frutifica, Pai, esse culto, disseminando, Pai, uma palavra que seja condigna, Pai, ao trono do Senhor, a revelação do Senhor, e enche os meus irmãos com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu fluir, meu Pai. Em nome de Jesus, sustenta a vida de cada um dos meus irmãos. E Senhor, meu Deus, prepara-nos, Pai, para sermos ministrados através da Tua santa palavra. Em nome de Jesus, o grande Rei e Salvador das nossas vidas, nós oramos. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Amém. Que bênção é poder passar um tempo em oração, não é? Nós temos insistido com os nossos irmãos da igreja. Os nossos cultos estão sempre programados para iniciar às 19 horas, aqui na capital nacional da Laranja. E eu quero dizer a você aí que ama a oração, que reconhece o poder da oração, para que entre conosco em oração entre 18h30 e 19 horas. Você possa aí já se preparando, que às 18h30 você já esteja aí acalmado e buscando ao Senhor. Peça para o Senhor falar contigo, porque o Deus que fez a língua, o Deus que fez o nosso aparelho que faz nos falar, é o Deus que pode falar com você. O Deus que fez os nossos ouvidos é o Deus que é capaz de escutar as suas petições. O Deus que fez os nossos olhos é o Deus que é capaz de ver as suas lágrimas. E
E Ele é capaz também de encher você de alegria. Ele é capaz de encher você com o Espírito Santo. O Senhor Jesus certa vez diz assim: se até vós, sendo maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, que dirá o Deus, o Pai Celestial, não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Então eu quero convidar você, meu irmão, ouse, clame a Deus, entre na presença de Deus, dobre os seus joelhos, invista tempo em oração, porque isso é bom demais, tá bom? Toda quinta-feira à noite, toda sexta-feira de manhã, a Igreja Metodista inteira da Quinta Região tem sido convocada a passar um momento ali de oração e consagração. Nós iniciamos chamando os nossos irmãos hoje, essa semana que passou, e eu quero chamar você também que nos assiste, né? Sendo você um daqueles que ia com a gente na igreja, sendo você de Matão ou não, onde você estiver, né? Eu quero convidar você a dedicar tempos especiais da sua vida para investir na sua intimidade com Deus. Isso é maravilhoso, queridos. O Deus que enviou Jesus é um Deus que quer caminhar pertinho com você. Não, Ele não é um Deus somente de longe, Ele é também um Deus de perto. Ele ama você e Ele quer você por perto. Amém? Então, sem prejuízo, né? Eu estou chamando você a somar comigo aqui em oração. Sem prejuízo, eu quero mais uma vez reiterar aqui, está aberto, eu quero abrir para você a oportunidade. Você que está aflito com algum motivo, ou tem algum motivo de ações de graças, compartilhe conosco aí no Facebook, no YouTube, compartilhe conosco. A Lara vai fazer um apanhado, um por um dos seus pedidos, vai me mandar aqui no final do nosso culto, e nós passaremos um tempo aqui de oração e intercessão pelos seus pedidos, pelos nossos pedidos, pela nossa nação, para que o Senhor tenha misericórdia aí desses tempos de pandemia, para que o Senhor abençoe a saúde do nosso povo, a economia do nosso povo, a nossa liderança, em cujas mãos ali eles têm poder para tomar decisões que vão vincular milhões de pessoas, e a Bíblia diz que é sábio nós orarmos pelas nossas autoridades. Amém? Nós vamos orar pelas nossas autoridades e vamos orar também pelos seus pedidos. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Nós vivemos tempos difíceis, não é isso? Você sabe aí tão bem quanto eu. E agora eu quero entrar aqui no nosso momento da reflexão da nossa palavra. Vai deixando aí o seu pedido de oração. Se você crê que esse trabalho aqui é de Deus, que o nosso coração é puro diante de Deus, eu convido você a compartilhar aí o nosso culto com os seus contatos, com os seus familiares, com os seus amigos, para que a palavra de Deus possa ser esparramada sobre a face da terra. O sonho do nosso coração é que a glória de Deus superabunde na nossa terra, como as águas cobrem o mar. Como vai ser maravilhoso, não é, queridos? Um tempo em que as pessoas conhecem esse infalível amor de Deus por cada uma delas. Isso é maravilhoso. E Deus quer usar você como instrumento para fazê-lo conhecido. Amém? Você é uma bênção. Você nasceu para ser uma bênção, para ser abençoado por Deus. É aí que Deus quer te levar, né? Semana passada a gente começou a falar sobre a história de Isaac. Nós falamos que a Bíblia também fala bastante sobre tempos difíceis, que são disparados ali também por pestes, né, como nós estamos vivendo agora, por períodos de seca prolongada que causavam uma fome atroz naquele povo antigo. A Bíblia fala também de tempos de guerra, tempos de perseguição, que motivavam ali muita dor e sofrimento, tempos difíceis, né? Então os patriarcas de Israel passaram por tempos difíceis, os juízes, os monarcas, o período interbíblico, o próprio período do Novo Testamento e a igreja que nasceria ali da obra de Cristo Jesus e de Deus, também passa por tempos difíceis, né? E o que fazer nos tempos difíceis? Já que os tempos difíceis virão, como a nossa fé nos instrui a reagir? Como Deus nos comanda, nos coloca em posição para vencermos todos os desafios, todas as tentações, todas as dificuldades da vida. Você sabia? Deus anseia nos capacitar para isso. A vontade de Deus é que você vença cada uma das tentações sobre a sua vida. Amém? Dou graças a Deus aí para a sua vida. Então o que aconteceu? Isaac é filho de Abraão.
Sendo filho de Abraão, ele ouvia as histórias de Abraão. Deus se revelou pessoalmente a Abraão. Teve um tempo de fome lá nos idos de Abraão, que Abraão foi para o Egito. Nós vimos que era muito comum aquelas caravanas de semita se destinarem ao Egito, porque o Egito era o celeiro do mundo antigo. Você imagina ali o delta do Nilo, a produção de comida não faltava. E a região da Palestina atual, a região de Canaã, a terra prometida, ela é ainda hoje em grande medida desértica. Então era muito difícil encontrar água, era muito difícil dar de beber aos rebanhos, era muito difícil armazenar água. Não havia simplesmente ainda a tecnologia suficiente para construir cisternas, que foi uma das invenções mais revolucionárias do mundo antigo ali por volta do ano de 1300 a.C. Abraão, segundo dizem aí os historiadores, nós estamos falando de um período de cerca de 2000 anos antes de Cristo, e é essa a história. E então quando abate a fome sobre Canaã, sobre lá onde Isaac morava, a resposta natural era ele ir para o Egito, mas ele não fez isso. Antes disso, ele se colocou na presença de Deus, e Deus dá a ele uma outra direção, e manda ele permanecer numa terra chamada Gerar, numa cidade chamada Gerar, que era uma cidade naquela época dominada pelos filisteus, Então, contra toda esperança, contra toda razoabilidade humana, Isaac obedece a Deus e vai peregrinar, vai lançar ali âncora momentaneamente na terra de Gerar em obediência a Deus, tá? Nós terminamos aí, e agora eu vou contar para você ainda sobre esse tema, tempos difíceis que Isaac está atravessando. Eu vou contar para você como se desenrola essa história, Se você quiser saber como nós chegamos até aqui, assista o vídeo da semana passada. Agora, daqui para frente, o que acontece, Acompanhe conosco a leitura. Meu querido amigo Sidney, se você puder lançar na tela aí, Gênesis 26, capítulo 7, É o que nós vamos ler aqui. Pegue sua Bíblia lá comigo, então. A gente vai continuar a ler Gênesis capítulo 26. E hoje a gente vai começar, então, a partir do versículo 7. Tá? Está escrito assim, Gênesis 26, capítulo 7. Vocês encontraram aí em casa? O meu já está aberto aqui. Gênesis 26, capítulo 7, diz assim, E perguntando-lhe os homens daquele lugar... à vista. Estão entendendo, então, o que está acontecendo? Isaac foi para Gerar com a sua esposa chamada Rebeca. Ele amava Rebeca, diz a Bíblia. Rebeca era uma moça muito bonita, segundo a Bíblia diz. Quando Isaac chega naquela terra, ele reproduz uma mentira semelhante à que o pai dele tinha feito quando tinha ido para o Egito. Por quê? Ele era novo naquele lugar. E ele, se as pessoas soubessem que Rebeca era a esposa dele, poderia haver alguém ali que matasse ele para ficar somente com Rebeca. Então ele diz assim, para me livrar, ele optou pela mentira. E aqui a gente chega em um ponto crucial dos dias difíceis. Dias difíceis são dias particularmente favoráveis ao afloramento das nossas falhas de caráter. Nos dias difíceis, meus queridos, a nossa fé é testada de maneira, parece que mais forte, não é verdade? Tem até uma frase, um provérbio oriental, que ele diz assim: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis, Então, para atravessar tempos difíceis, é preciso muita força interior.
É preciso uma fé que está convicta na mão de quem nós temos colocado a nossa vida. Agora chegou o momento de nós declararmos e vivermos, colocarmos em prática a declaração do salmista: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, queridos, mas nos dias difíceis, o que Isaac fez? Isaac mentiu. Isaac mentiu. E a mentira, se ela for usada para defender as causas mais nobres, ela torna as causas mais nobres indignas. Ao passo que, se você disser a verdade sobre pequenas coisas, você torna essas pequenas coisas nobres. Estão entendendo a diferença de grandeza e de fundamento entre a mentira e a verdade? Eu quero começar discorrendo aqui para você que a mentira não vale a pena. A mentira, ela não faz parte do expediente de alguém que ama a Deus e que está disposto a seguir os seus caminhos. A mentira, ela resulta em caminhos de vergonha, de destruição, de morte, de inversão de valores. Não é isso? Por que Isaac mentiu? Por que uma pessoa mente? Geralmente é para defender algum interesse egoístico. Geralmente, por que Isaac mentiu? Para defender a sua pele. Mas olha que coisa de louco, para defender a pele dele, dizendo que a esposa era sua irmã, ele coloca a dignidade sexual da sua esposa em risco, porque sendo irmã dele, alguém poderia tomá-la como sua esposa, alguém da terra poderia tomá-la como sua esposa, e ela seria violada do ponto de vista sexual. Entende como a mentira, ela não é própria? E outra coisa, por que Deus não tem nada a ver com a mentira? Jesus vai dizer que Satanás é o pai da mentira, e quando ele mente, ele está caminhando em caminhos que são próprios dele, de trevas e escuridão. A mentira, ela é escravizante, porque quando você lança a primeira mentira, para você sustentar essa mentira, você tem que reproduzir outras mentiras. E isso torna a pessoa um mentiroso, porque um grande mentiroso é alguém que considera e que conta várias pequenas mentiras. E a rede de falsidade, de hipocrisia, de traição está armada. Eu quero dizer para você que a mentira, ela cria aquela penumbra que vai dar espaço para Satanás fazer o que ele sabe fazer de melhor, que segundo Jesus é roubar, matar e destruir. Sabe, a Bíblia fala que o diabo, Satanás, é o príncipe das trevas, ou seja, Deus retirou dele toda a graça, toda a verdade, e ele tem uma jurisdição, ele tem um lugar onde ele pode andar, é onde? Nas trevas. Então sempre que houver trevas, sempre que houver escuridão, sempre que houver ignorância, sempre que houver obscuridade, sempre que houver mentira, sempre que houver dissimulação, sempre que houver rolo, sabe rolo, pessoa enrolada, ali haverá o dedo de Satanás, ali haverá possibilidade para que Satanás exerça a sua influência, a sua opressão, a sua obsessão e a sua até mesmo possessão. E aí ele vai conseguir então infernizar as almas das pessoas que foram aí enredadas pelas trevas. Então, queridos, em contraponto a isso, Jesus se autoproclama a verdade. Jesus é a verdade, o caminho, a vida. Ele não pode mentir como Satanás. Se é assim, nós como filhos de Deus não podemos nos valer do expediente da mentira. E Deus conhece a pureza do nosso coração, sabe? É sempre melhor a verdade.
E aqui eu quero, em nome de Jesus, clamar para que você, nesses tempos difíceis, tenha força para rejeitar toda mentira, porque a mentira não vai poder trazer os ganhos que ela promete a você, muito pelo contrário, ainda que declarando a verdade você acha que está perdendo, agora naquele momento, Deus, Ele conhece os dias dos íntegros. Não foi essa leitura bíblica que nós abrimos o culto? Salmo 37, 18. Deus conhece os dias dos íntegros. Deus apoia o fator integridade. Portanto, se você deseja viver em santidade, em verdade, em integridade, a boa mão de Deus é sobre a sua vida. Lance para fora, estoure os miolos de Satanás quando ele faz a você alguma sugestão de encobrir algo. Nós não nascemos para viver encobrindo coisas, mentindo para as pessoas, para as autoridades, para os filhos, para os pais, não. Nós fomos chamados para ser luz no mundo. E como filho de Deus, nós assumimos um compromisso com a verdade, sabe? Chegará o tempo em que a mentira vai ser desmascarada. Tem uma frase do Abraham Lincoln, ele diz assim: pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos por todo o tempo. Sabe o que aconteceu lá na história de Isaac? É o que acontece aí com a nossa sociedade, é o que acontece quando eu e você mentimos. Mais cedo ou mais tarde, a perna curta da mentira vai acabar. E pior, se a mentira não for revelada aqui, o Deus dos céus, que julga com justiça, vai revelar às miríades de almas no dia do julgamento final toda a verdade. E a mentira vai ser causa de vergonha, de destruição, né? Então, queridos, foi o que aconteceu com Isaac. Certo dia, Abimeleque está lá, está no versículo 10, depois você pode ler lá na sua Bíblia, de Gênesis 26. Abimeleque está lá, ele é o rei lá da cidade onde eles estão, não é isso? E ele vê Isaac acariciando Rebeca, como um irmão não faz com uma irmã, ou se eles estariam ali em incesto. Como é mais fácil não ser incesto, Abimeleque logo deduziu que Rebeca não era irmã de Isaac, Rebeca era esposa de Isaac. E aí, o que acontece? A mentira, ele tinha qual objetivo? De salvaguardar a pele de Isaac, não é isso? Toda vez que alguém mente, geralmente está querendo salvaguardar a sua pele. É algum motivo egoístico ali ou da própria pessoa, ou de um pequeno círculo que ela defende, a sua patotinha, né? Mas a mentira, que tinha por fundamento livrar o mentiroso do dano, acaba expondo a mulher ao dano. Lembra? A mulher teve ali colocado em risco a sua dignidade sexual. A mentira agora colocou o autor da mentira em vergonha, porque ele foi desmascarado e o seu pecado, a sua hipocrisia, a sua fraqueza moral veio à tona, e ela também colocou toda a comunidade em perigo. Foi o que Abimeleque chamou a atenção de Isaac. Falou: Isaac, você está louco? Alguém do povo poderia ter pego a sua mulher, e isso traria condenação para todo o povo. Porque o pecado de adultério não era somente censurável, condenado dentro de Israel, mas em Canaã, naqueles tempos antigos, também era, em alguns povos. Em alguns povos havia uma legislação que prescrevia, como em Israel, a pena de morte para o adultério, porque eles acreditavam que isso atrairia, né, a ira dos deuses. Portanto, queridos, eu quero aqui dizer para vocês que a mentira, como todo pecado, é algo seríssimo. É algo que nós não deveríamos flertar com, tá entendendo? A mentira, ela distorce a verdade, e na medida em que ela distorce a verdade, ela detona
deturpa também as posições corretas da vida, a ordem da vida. A mentira vai lançar tudo para o ar. Isaac é filho de Abraão, é filho da promessa. E o que Abimeleque vai fazer? Quando Abimeleque está em poder da verdade, ele passa uma descompostura em Isaac. Ele que era pagão, por quê? Porque Deus, ele não tem compromisso se a pessoa é batizada ou não. Ele tem compromisso com a verdade. Ele não tem compromisso se a pessoa tem o rótulo de cristão. Deus tem compromisso se a pessoa anda na verdade, na sua palavra. E Abimeleque, que fez uso da verdade, passa um sermão, uma descompostura em Isaac, agora revelado o mentiroso, né? E exige que Isaac então fale a verdade. E mais, você quer ver como a mentira ela distorce por completo? Vai ser Abimeleque, versículo 11 do capítulo 26 de Gênesis, vai ser o pagão Abimeleque que vai garantir a segurança física e sexual da mulher de Isaac. Ele vai baixar uma lei, ele vai dizer assim: qualquer que tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Olha como a mentira inverte as posições. Portanto, queridos, eu quero dizer para vocês que esse papel destruidor, ele é típico do pecado. E ele é ativado pelas cobiças humanas, pelas fraquezas dos homens. E ele é atiçado especialmente nos tempos difíceis. É nos tempos difíceis que a nossa fé é testada de maneira especial. E é nos tempos difíceis que os olhos de Deus estão mais perto de ti, meu querido. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, declarar para você: você não precisa decidir pelo medo. Você não precisa tergiversar a verdade. Você não precisa ser claudicante. Você pode ser sim, sim ou não, não. A minha esposa é muito assim, né? Eu amo ela por isso. Dou graças a Deus pela vida dela. É sim, sim e não, não. Tá? Então seja verdadeiro, porque no final, ali naquele momento imediato, pode ser até que a mentira ela insufle alguma espécie de alívio para a pessoa que mente. Só que o pagamento vem dobrado na sequência, tá? Esse é o papel destruidor do pecado, meus queridos. Então você vai dizer assim: puxa vida, mas Isaac, que é o protagonista aí da história, ele vai entrar num pecado desse? Ele vai entrar num pecado desse, sabe por quê? Porque a Bíblia é feita por personagens de carne e osso. A Bíblia é feita por homens como eu e você, por mulheres como eu não, né? Como a minha esposa e você, como a minha irmã e você. Amém? A Bíblia é feita de gente de carne e osso como eu e você, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos às mesmas tentações e sujeitos também ao mesmo Deus. Isso é maravilhoso, queridos, porque quando nós vemos na Bíblia a história de grandes homens de Deus, significa que eles estavam também sujeitos às mesmas dificuldades que nós estamos, e se eles venceram pelo poder de Deus, nós também podemos vencer. Se eles falharam, nós também podemos ver o que aconteceu na vida deles e, sendo sábio, não cair no mesmo erro. Isso não é sabedoria? É ver a pessoa errando e se desviar do erro? É isso que é sabedoria, queridos. Mas eu quero dizer para você: ali onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é o que está escrito em Romanos capítulo 5, 20 e 21. Eu quero dizer que sobre a vida de Isaac pairava a graça de Deus. É evidente que aquilo que o homem planta, ele semeia. Mas sabe o que a graça de Deus diz? A graça de Deus diz que nós não somos julgados por um ato só. Abraão tinha contado a mesma mentira que Isaac contou. Moisés, certa vez, deu uma paulada na rocha em desobediência a Deus.
Davi chegou ao cúmulo de cometer adultério e assassinar o marido da mulher com quem ele cometeu adultério. Mas nem por isso esses homens foram condenados de uma vez por todas por Deus. Esses homens fizeram o quê? Eles se arrependeram dos seus pecados. Eles tiveram que pagar um preço por conta do seu pecado, porque a toda ação há uma reação, né? O filho que Davi teve com a mulher, ele morreu. Moisés não pôde entrar na terra prometida fisicamente, né? Mas Deus não os condenou eternamente por isso. Por quê? Porque o perdão de Deus estava disponível. Estava disponível a quem? Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. Entenda como Deus trabalha. Deus trabalha na luz. Deus trabalha na verdade. Eu quero instigar você a não ter medo de confessar os seus pecados para Deus. Você não precisa chegar para Deus e defender sempre a sua posição. Você não precisa cair nesta armadilha de achar que você não pode confessar os seus pecados para alguém da sua mais absoluta confiança. Não, nós somos todos nivelados por baixo. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, e nós todos vivemos por conta da graça de Deus. São as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, e essas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Então, meu irmão, não tenha medo. Sabe o que a maioria do mundo faz? A maioria do mundo comete o pecado, está andando em trevas e não tem condição de confiar que se ele confessar o pecado, Deus vai perdoar. É muito melhor ele ter humildade suficiente para confessar o pecado e contar com o perdão de Deus. Mas o que eles preferem fazer? Eles se calam, e quando eles se calam, seus ossos adoecem, e aí vem um monte de coisa, de doença, também psicossomática, porque a alma está enferma. Por quê? Porque está em trevas, há pecados não confessados, ou seja, ele está sob jurisdição de Satanás, e Satanás aproveita então esse momento para oprimir, para destruir os sonhos, para falar para aquela pessoa que Deus não é capaz de perdoá-la. E essa pessoa então vai andar debaixo do jugo pior possível, que é do inimigo das nossas almas. Mas Deus não quer que nós andemos de rolo. Deus não quer que nós andemos de mentira em mentira. Deus quer que nós andemos de perdão em perdão. A graça de Deus é sobre a sua vida, meu querido. Amém? Como é que essa história continua então? Vamos ver. Nós vimos aqui que Isaac pecou, Isaac foi desmascarado. O que vem na sequência? Meu querido amigo Sidney, põe para nós aí Gênesis 26, de 12 a 13. Dou graças a Deus aqui ao meu amigo Sidney e a Sandra, que estão aqui nos ajudando. Que bênção é o apoio deles, né? Que Deus os faça prosperar também ricamente e lhes dê um coração cheio de fé. Gênesis 26, de 12 a 13, você está acompanhando comigo? Se puder, deixa sua Bíblia aberta aí. Assim está escrito: Isaac semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha que lindo, versículo 13: engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Vocês estão entendendo? Enquanto todo mundo estava tentando ir para o Egito, porque era lá que as pessoas geralmente ganhavam a vida naquele tempo de sequidão e fome, Deus dá um comando para Isaac: Isaac, permanece em Gerar, permaneça em Gerar, porque se você permanecer aqui, eu vou te abençoar. O que Isaac faz? Contra toda a razoabilidade humana, ele permanece em Gerar. Permanecendo em Gerar, ele solta a semente no chão. E o que Deus faz para ele? Prospera ele na maior proporção que aquela terra dura poderia lhe dar. Muito mais do que os seus vizinhos colhiam, ele passou a colher a 100 por 1.
Deus abriu para Isaac uma oportunidade. Isaac ouviu a voz de Deus. Isaac lançou a sua rede debaixo da palavra de Deus e Deus o fez então prosperar. Amém, queridos? Eu quero dizer para você que tempos difíceis também são tempos de oportunidades. Tempos difíceis são tempos de oportunidades de semear. Ouça a voz de Deus. Tempos difíceis são tempos em que as pessoas estão passando por tanta dificuldade, e quando as pessoas passam por dificuldade, é sempre uma janela de Deus aberta para nós derramarmos o grande amor dele, que ele tem pela humanidade. Eu quero dizer para você, talvez você tenha alimentos para compartilhar com quem não tem. Faça isso. Talvez você tenha agora um pouco de tempo para ser aí um ombro amigo para quem está isolado. Faça isso, meu querido amigo. Talvez você tenha aí no seu peito, no seu coração, você que é filho de Deus, que tem lido a Bíblia, que tem acompanhado aqui, que tem andado com Deus, tem recebido palavras de bênção, palavras indestrutíveis, de paz, de graça, de misericórdia. Compartilhe isso com as pessoas que só estão ouvindo morte na televisão e em outros lugares. Amém, meu querido? Semeie amor. Não há nada mais poderoso do que o amor de Deus sendo manifestado de maneira pura e altruísta. Jesus amou os seus discípulos até o fim, e eles passaram por momentos dificílimos, mas nenhum deles voltou atrás, porque eles foram profundamente marcados por aqueles tempos que Jesus passou difícil também. Eles viram Jesus ser crucificado, eles experimentaram o amor de Deus até o fim, e aquilo impactou a vida deles até o último dia da vida deles. Quem sabe, existem pessoas agora que estão passando por dificuldades muito grandes, e nós, como igreja, precisamos alcançar estas pessoas com o mais lídimo, puro, sincero amor de Deus pela vida delas. Quem sabe foi por conta disso que Deus nos colocou aqui em Matão, ou na cidade em que você está, porque há um Deus dos céus que está atrás de você para encher a sua vida, para encher a sua sementeira, para que você tenha para você. Você vai semear para você, e para que você tenha também para dar. Você vai semear na vida dos outros, porque quando Deus põe a mão, Ele põe a mão até transbordar. Amém, queridos? Que bênção isso, né? Então Deus foi extremamente gracioso com Isaac, e a graça dele é uma constante do mover de Deus. Foi pela graça que Deus mandou Jesus, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos perdoados, é pela graça que nós atingimos as bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, é pela graça que nós nos levantamos a cada manhã. O dom da vida é uma graça que Deus derrama sobre nós. A nossa saúde, o nosso emprego é graça de Deus, é manifestação do favor de Deus. Há um Deus que quer abençoar a sua vida muito mais do que você merece, meu querido. Então não tenha medo, não decida pelo medo, não fraqueje, não minta, não dissimule, não transgrida a vontade de Deus. Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é poderoso e Ele quer o seu bem. Amém, queridos? Então eu quero dizer assim, o fato de Isaac semear mostra para nós que a prosperidade, essa é uma palavra agora muito deturpada, né? Notadamente no nosso meio evangélico. Muitas pessoas acabaram banalizando essa palavra de uma tal forma, essa ideia de uma tal forma, que às vezes a gente tem muitos dedos, milímetros para falar dela, mas a prosperidade ela também é um fator bíblico. Deus anseia encher as pessoas de prosperidade. Agora eu quero colocar alguns pontos nos is. Em primeiro lugar, a prosperidade não é fácil nem automática. Isaac era filho de Abraão, mas assim mesmo ele teve que semear.
né? E quem trabalha no campo sabe que para semear, acordar cedo, dormir tarde, zelar lá pelo clima, cuidar da colheita, né? Hoje foi aniversário da minha cunhada, tive o prazer de passar ali uma tarde junto com eles, na fazenda do meu cunhado. Ele está plantando café, está colhendo café lá, e a gente viu um pouquinho. Ele estava preocupado com o tempo, se ia chover, se não ia, porque se chovesse atrapalhava, mas muito trabalho, né? E ele contava para nós que trabalhou essa semana até 1h da manhã aí, ó. Café bom, hein, Adriano? Muito legal. Estou querendo dizer o seguinte: você quer que a prosperidade venha sobre a sua vida? Trabalhe bastante, meu irmão. Trabalhe bastante e lance a sua rede segundo a palavra de Deus. Adiantaria Isaac ter ido para o Egito? Não sei se ele seria tão próspero quanto em Gerar, possivelmente não. Mas ali, debaixo, no centro da vontade de Deus, Deus abençoou ele de uma maneira muito graciosa, segundo a medida real de Deus, da realeza de Deus. Você sabe qual é a medida, não é? Recalcada, sacudida e transbordante. Tá certo? Então, em segundo lugar, a grande lição, nós estamos falando sobre prosperidade, que é o que Deus fez com Isaac, mesmo nos tempos difíceis. Isaac está atravessando tempo difícil, tá? Deus deu a ele prosperidade porque ele foi fiel, ele estava debaixo do comando de Deus. A grande lição aqui não é faça a vontade de Deus que você vai ficar riquíssimo. Não é essa a grande lição. Até porque, se você ler os termos da aliança que Deus fez com Abraão, Deus nunca falou para Abraão, para Isaac ou para Jacó, que os tornaria riquíssimo. Leia direitinho, eu fiz questão de fazer isso hoje. A promessa de Deus nunca envolveu dizeres nesse sentido de que Deus faria Abraão, Isaac e Jacó riquíssimo, mas que Deus lhes seria o pastor, lhes seria rocha, escudo e fortaleza. Deus lhes daria livramento, Deus lhes daria sustento e Deus lhes daria a terra de Canaã. Foi isso que Deus disse para eles, que daria uma terra que manava leite e mel, ou seja, que eles teriam sustento, que eles teriam descanso dos seus inimigos, que eles teriam livramento, ou seja, muito melhor do que nós poderíamos até sonhar, tá? Então a grande lição é: sirva a Deus, comprometa-se com a verdade, não porque você vai se tornar riquíssimo. Deus fez Abraão, Isaac e Jacó riquíssimo. Por quê? Porque Deus prometeu? Não, porque Deus é gracioso. Deus faz muito mais do que promete, menos nunca, mas mais Ele pode até fazer, tá? Deus costuma agir dessa forma, Ele multiplica a bênção sobre as nossas vidas. A grande lição é: vale a pena obedecer a Deus. Essa é a grande lição da passagem, tá? E o que acontece? Você sabe melhor do que eu, você viu o vídeo da semana passada. Veio a crise. O que acontece na crise? A crise é como um formigueiro debaixo dos nossos pés. Você está na crise, você não pode ficar em casa parado, não é isso? Não é esse o grande dilema, né? Decreta a quarentena, as pessoas estão passando fome, não vão poder ficar dentro de casa morrendo de fome. É um grande dilema que nós estamos aí tendo que resolver. Dilema porque não tem resposta mesmo, né? Mas uma coisa que a gente sabe é que na crise a gente tem que se movimentar. E aí o que aconteceu? Deus fez Isaac riquíssimo. E aí então se levanta uma nova crise, exatamente porque a mão de Deus era sobre a vida de Isaac. Vamos ler lá versículo 14 e 15, e depois tem mais um versículo só que eu quero ler para a gente encerrar. Versos 14 e 15, Gênesis 26, põe na tela, meu querido amigo Sidney. Diz assim, ó: e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Deus fez Isaac próspero, Deus fez Isaac rico, não é isso? Agora multiplicou a colheita de Isaac, multiplicou os rebanhos de Isaac, multiplicou os escravos de Isaac, os servos de Isaac para cuidar da colheita e do rebanho. Isaac agora precisava ele não era dono de terra, ele era peregrino, lembra? Ele precisava de água.
Nós vimos a semana passada que a água, ela era exatamente o segundo bem mais precioso naquela sociedade pré-industrial e que vivia ali basicamente em um semiárido bastante agressivo, né? Então ele precisava de água. Na medida em que ele precisa de água, o que ele faz? Quais são os primeiros poços que ele procura? O pai dele já tinha andado por aquela região e tinha aberto vários poços. Você vai se lembrar que Abraão viveu mais de 170 anos e aqueles poços que Abraão abriu, com certeza foram décadas atrás. Estudiosos vão dizer que basicamente 100 anos atrás. Abraão abriu o poço ali, ele vai lá então e desentulha os poços do pai. Desentulha os poços do pai. Quando ele desentulha os poços do pai estão onde? Estão na terra dos filisteus. Os filisteus vão lá e vão erguer a voz com ele e vão falar: alto lá, esse poço aí é nosso. Se esse poço é nosso, você tira a mão dele, essa água é nossa. E a Bíblia diz então que eles vão contender com Isaac. O que Isaac queria fazer? Como Isaac estava numa terra estranha, Isaac queria ali restaurar a memória de Abraão, né? E a Bíblia diz que Isaac vai dar os mesmos nomes aos poços que o seu pai Abraão havia dado. Só que é o seguinte: os filisteus, que representam aqui os pagãos, os filhos desse mundo, não tinham o menor interesse em preservar a memória de Abraão, que andava com Deus. Muito pelo contrário, para eles Abraão era só alguém abastado, que tinha realmente a boa mão de Deus sobre a vida deles, mas era um forasteiro e que desafiava os postos os poços de água e a autoridade deles, e que por isso tinha que dar no pé, tinha que sair fora, né? Então eles reivindicam a posse dos poços de água. O que Isaac faz? Isaac então ali, ele se porta como um verdadeiro cristão. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te der um tapa na face direita, dê-lhe a face esquerda. Muita gente tem muita dificuldade de interpretar esse versículo, mas foi exatamente o que Isaac fez. Jesus continua esse versículo dizendo assim: não resistais ao mal. Se alguém te pedir emprestado a túnica e você puder, dá. Se alguém pedir para você andar 1 milha com ele, anda 2. É isso que Isaac fez, ele não resistiu ao mal. Ele anda um pouco então, e ele cava um outro poço. Ele cava um outro poço, ele acha água, como se fosse fácil achar água. Quando ele acha água, lá no vale de Gerar, eles estavam na cidade de Gerar, ele vai um pouquinho para o vale de Gerar, ele acha água. Os pastores de Gerar vão contender com os pastores dele. A briga está instalada, a contenda está instalada. Aquilo que era um clima de animosidade agora evoluiu para o ódio. Abimeleque já mandou ele correr: vai embora daqui, porque você se tornou mais poderoso do que nós. Você agora é uma persona não grata. A riqueza que Deus te deu, os bens que Deus te deu, despertaram a inveja nos filisteus. Não é assim até hoje, meu irmão? Não é assim até hoje? A Bíblia fala a respeito dos frutos do Espírito Santo. Somente quem é templo e morada do Espírito Santo pode gozar de um amor verdadeiro, de uma paz que é capaz de fazer descansar a nossa alma, de uma alegria que não murcha, mesmo nos dias maus, que tem domínio próprio. Esses são bens nobres, maravilhosos, que enchem a nossa vida de significado, de substância, mas são bens escassos. Assim como a água era escassa naquela região 4.000 anos atrás, esses bens que são fruto do Espírito Santo são escassos ainda hoje. E quando um servo de Deus se levanta e manifesta esses frutos do Espírito Santo, ele desperta a inveja de quem não tem. Já ouviu falar de Sambalate e Tobias? Pois bem, eles vão se levantar para sempre, porque eles são filhos do cão, e eles não vão suportar a bênção de Deus enchendo a vida de todos aqueles que creem, e que vão desfrutar daquilo que Deus tem para dar agora, e muito mais para frente, tá? Então, aquilo
aquilo que era uma contenda evolui para o ódio. Isaac é expulso e ele então cava poços no vale de Gerar, e aí os pastores dos filisteus vão contender com ele, e aí ele vai dizer o seguinte: esse poço aqui tem o nome de Ezeque, que significa discussão, não é? E aí, o que Isaac faz? Isaac não resiste ao mal. Isaac vai mais para frente, cava um outro poço e Deus dá a ele achar água. O que acontece? Os pastores de Gerar vão lá e falam assim: esse poço é nosso. Isaac vai dar o nome daquele poço de Sitna. Está na Gênesis 26, que significa ódio, tá? Isaac não resiste e continua a sua peregrinação. Ele vai para o deserto. Você acha que no deserto tem água? E ali no deserto então está um descampado bem grande. Ele bate lá a picareta no chão, sei lá qual era o material que eles tinham, faz o poço e ele acha água no meio do deserto e dá o nome daquele poço de Reobote, que significa espaço amplo. Agora, no meio do deserto, os pastores não poderiam contender com aquele filho de Deus, né? E ele permanece ali. E que ironia, né? Eu fiquei pensando nisso. Justo no deserto que Isaac foi encontrar a paz, a água do descanso, né? E Reobote fica do lado de Beersheba. Não sei como é que fala lá em judeu, né? Mas em hebraico, mas fica do lado de Beerseba, é onde ele vai passar. Então era o lugar predileto do pai dele e ele volta para Beerseba. Queridos, olha que lindo. Você acha que a mão de Deus está nesse negócio? Nós estamos falando sobre dias difíceis. Nós estamos falando que Isaac teve que se mudar por força do ódio dos seus inimigos. Ele abriu vários poços e os inimigos reivindicaram aqueles poços, e ele teve que ir cavando poço atrás de poço, até no meio do deserto achar água. Você acha que Deus está nesse negócio? Em primeiro lugar, sem dúvida, porque quando a gente lê a história de Isaac, até parece fácil abrir poço, não é verdade? Ele abre um poço atrás do outro. Agora é o seguinte: você acha que se fosse fácil desentulhar os poços, os filisteus já não teriam feito? Tiveram que passar sede lá, tiveram que contender com Isaac, que era um homem rico. Se fosse fácil, eles já teriam feito. Vocês acham que era fácil abrir poço naquele tempo? Não tinha sonda, não tinha equipamento nenhum. Até hoje é caro, né? Naquele tempo, então, era impensável. Era algo extremamente raro. Nós estamos falando de uma região quase que desértica, né? Pois bem, a mão de Deus era sobre Isaac. Nos tempos difíceis, Deus, queridos, olha que lindo, Deus estava guiando Isaac. Às vezes a gente pensa que a perseguição sobre a igreja, sobre os filhos de Deus, é algo que Satanás está nadando por cima da carne seca, mas é Deus que está agindo, queridos, sabe? Tem algo que eu quero te mostrar agora, que eu fiquei encantado quando eu vi. Meu querido Sidney, você joga um mapa para a gente aí na tela, por favor? Eu bati o olho, eu quis saber onde ficava esses lugares, esses... Reobote e Beerseba. Sabe o que eu descobri? Se esse mapa aí, que você está vendo na sua tela, ele está certo, dá uma olhada aí nesse mapa, ó. Vai lá. Em cima à esquerda, você vai ver Gerar, terra dos filisteus. É para onde Isaac foi, né? E habitou, e colheu a 100 por 1. E Deus fez ele um homem rico e poderoso. E por conta disso, ele despertou a fúria dos seus inimigos. E ele veio vindo, ó, Ezeque, Sitna, Reobote e Beerseba. Sabe o que eu vi aqui, meu querido? Sabe o que eu vejo? Sabe o que eu descobri, se esse mapa está certo? Os filisteus foram usados por Deus
para forçar Isaac a voltar para Canaã. Berseba fica em Canaã, meu irmão. Canaã é a terra prometida que Deus havia prometido para Abraão e a sua descendência. Olha que lindo, Deus está usando os inimigos de Isaac. Deus chegou para Isaac e falou: Isaac, eu estou abrindo uma janela de oportunidade para você em Gerar. Se você ficar aí conforme a minha palavra, eu te abençoarei. Agora Deus está falando para Isaac assim: Isaac, fechou a janela, querido. Fechou a janela, é tempo de voltar para casa. Talvez Isaac, no olho da tempestade, ele estava triste, porque ele estava se achando perseguido, às vezes até sozinho, como um peregrino nessa terra. Ele era praticamente um revolucionário, como eu e você que defendemos a pureza sexual, a verdade, a honestidade nos negócios. Vão nos chamar de dinossauro, vão nos chamar de inocente, podem nos chamar do que quiserem. Nós somos filhos de Deus e nós temos princípios do reino de Deus a zelar, porque nós vivemos não pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. E Deus usou os inimigos de Isaac para empurrarem Isaac naqueles dias difíceis ao centro da vontade dele, de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Ali Deus estava trazendo de volta Isaac para onde? Para Canaã, onde seria a casa definitiva de Isaac, a casa definitiva do seu filho Jacó e dos filhos de Jacó. Até hoje, meus irmãos, eu bati na internet lá, Berseba é a principal cidade do sul de Israel. Até hoje os filhos de Isaac habitam ali em Berseba, e Berseba é uma grande cidade fundada no meio de um deserto. É o único lugar até hoje onde tem água no meio do deserto do Negueb, que ficava ao sul de Israel. Cara, aí eu não sei se Deus fez brotar água porque Isaac estava passando por ali, ou se Deus fez Isaac passar por ali porque não tem água. Fica para mim e para você pensar, porque eu sei que Deus abre as portas, e se as portas não existirem, Deus faz uma parede para pôr uma porta só para a gente passar, porque se Deus prometeu, Ele se vira, Ele dá um jeito para cumprir, porque Deus ama a sua palavra, Deus zela a sua palavra. Tá? Eu quero dizer para você que a Bíblia nos confere motivos de sobra. É o texto que eu escrevi que vai acompanhar aí o nosso vídeo. A Bíblia nos confere motivo de sobra para crer que as crises deste mundo estão nos jogando para o cumprimento das formidáveis promessas de Deus sobre as nossas vidas. Você já leu Romanos 8:28? Diz assim, entenda e veja o cumprimento dessa promessa que é mais do que espetacular. Diz assim, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Meu querido, minha querida, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando tudo parece contrário, eu quero dizer a você que Deus continua soberano, e que a mim e a você cabe temer tão somente o pecado. Nós precisamos temer tão somente a Deus, porque enquanto nós estivermos no centro da vontade de Deus, enquanto nós estivermos fé o suficiente para lançar a nossa rede conforme a palavra que Deus nos deu, Ele garante. Ele é fiador da nossa história, Ele é Deus sobre nossas vidas, Ele nos livra de todos os nossos inimigos, e se nós morrermos com Ele, nós com Ele viveremos por toda a eternidade, porque Ele assim o disse. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Você que participou das nossas células virtuais essa semana, você ouviu falar muito sobre essa soberania de Deus. Falamos sobre essa soberania de Deus na história de Ruth, na história da sogra dela, da Noemi, que no meio da história estava tudo difícil, estava tudo embaçado, mas Deus na sua soberania fez uma reviravolta espetacular, maravilhosa. Falamos sobre a soberania de Deus na história de José, falamos sobre a soberania de Deus na história de Jesus Cristo, falamos sobre a soberania de Deus na minha história e na sua história, e é maravilhoso demais.
Isso é maravilhoso demais. E para a gente encerrar, meus irmãos, nós estamos falando que nos dias difíceis, Deus fez com que Isaac voltasse para casa. E o que a gente faz em casa? Gênesis 26, 24 e 25, meu querido amigo Sidney, põe na tela para nós aí, a nossa última tela dessa noite. Gênesis 26, 24 e 25 diz assim: E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Sabe o que Deus está falando para nós, meu irmão e minha irmã? Encha o seu coração de alegria, porque Isaac voltou para casa. E Deus nos levará também para a nossa casa. Deus nos levará para a nossa morada celestial. Jesus disse assim para os discípulos: Tende bom ânimo, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu vou na frente de vocês vos preparar morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Né? Então Isaac vai para casa agora, riquíssimo, cheio de bens, longe da importunação dos seus inimigos. E o que ele faz? Ele levanta um altar. Ele finca a sua tenda, ele faz a sua casa, ou seja, ele não precisa mais viver peregrinando de cidade em cidade. Ele achou o espaço que era dele e ele cava um poço. Olha que lindo, olha que mensagem poderosa, porque Isaac é filho de Abraão e ele tem o cumprimento físico e material das promessas. Eu e você somos filhos da fé de Abraão. Eu e você temos os cumprimentos espirituais dessa realidade. Nós estamos voltando para casa. Sabe o que vai acontecer? Seremos abençoados com toda sorte de bênçãos. Você pode ter certeza que muito mais rico do que Isaac seremos nós quando a coroa da vida vestir a nossa cabeça. Nós estaremos muito mais longe da importunação dos nossos inimigos, dos inimigos de Deus, que por tabela são nossos inimigos, porque chegará o tempo em que Deus submeterá debaixo dos pés de Jesus e da igreja Satanás e a sua corte. E o pecado já não terá domínio, a morte já não terá domínio, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza alguma. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí o que Isaac fez? Levantou um altar. Sabe onde nós vamos adorar, queridos? Em um santuário que não foi feito por mãos humanas. A Bíblia diz que o próprio rei é entronizado, o próprio Deus é entronizado lá na praça. E nós vamos adorar face a face. Aquilo que Isaac adorou pelo altar, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, levantando altares nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas ruas, nas nossas cidades, nós adoraremos face a face. E aí nós vamos fincar as nossas tendas. Nós habitaremos lá séculos, séculos e séculos por toda a eternidade. E aí ele fez o quê? Cavou um poço. Sabe o que a Bíblia diz que sai debaixo do trono de Deus? A Bíblia diz que há um rio de águas vívidas, limpas, cristalinas, que fluem do trono de Deus. E nós vamos beber dela por toda a eternidade. Sabe, meus irmãos, a terra prometida ela é boa demais, porque ela fala de um lugar de descanso sem fim, de gratidão sem tamanho e de adoração face a face. Tempos difíceis, eles existem, mas eles também estão debaixo da soberania de Deus. Guarde a sua vida de toda mentira e de todo pecado e permita que Deus conduza os seus caminhos. E Deus vai levar você diretamente para o centro da vontade dEle. O centro da vontade dEle é dar à sua vida bênçãos abundantes, é preparar para você uma vida eterna, cheia de gozo, de mais alegria do que nós poderíamos sonhar nessa vida. Amém, queridos? É isso que a história de Isaac fala para nós.
Glória a Deus. Você foi edificado por essa palavra. Eu desejo que você seja profundamente marcado por essa palavra. A minha oração é que, da mesma maneira que Deus me toca ao preparar essa palavra, Ele toque a sua vida e a sua família também, para que nós nos ajustemos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Imagina a gente viver tudo que Isaac viveu, está disponível para mim e para você. Amém? Esse é o motivo de nós estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Amém? Nós vamos encerrar com a oração. Eu quero ter um momento agora de intercessão por você. Você mandou o seu pedido? Manda o seu pedido. Não manda no meu WhatsApp, tá? Porque eu não tenho condições de ver. Eu vou pedir para você, manda o seu pedido aí no Facebook, manda o seu pedido lá no YouTube. Se você quiser concentrar e mandar no Facebook, é mais fácil. Aí eu vou pedir para a Lara, ela vai fazer uma coletânea. Eu não estou no Facebook, a Lara vai fazer uma coletânea e vai mandar para mim, amém? E eu quero orar agora, eu quero orar para que essa palavra, ela se cumpra na sua vida e na minha vida, e ela se cumpra então nas nossas vidas. Vou pedir à minha esposa querida, veja aí se há algum pedido. Ela já me mandou aqui alguns pedidos de oração. Nós vamos orar então para que essa palavra se cumpra sobre as nossas vidas. Nós vamos orar então por esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia. Nós vamos orar pela saúde dos familiares do senhor Davi, que é lá de Ribeirão Preto, tem nos acompanhado. Um abraço, meu querido senhor Davi, bem como pela saúde de todo mundo. Quero orar aqui pelo aniversário da minha cunhada, não sei se está aqui. Orar pelo aniversário da minha cunhada, Que bênção ter você conosco, viu, Thalita? Deus te abençoe muito, tá? Quero orar também, nós vamos colocar aqui a cirurgia da Margarete, será feita na terça-feira. Que Deus conduza ali as mãos dos médicos, que Deus tire do coraçãozinho seu, Margarete, todo medo, que a bênção de Deus te acompanhe naquele centro cirúrgico, amém? Quero orar aqui pela família do senhor Luiz, Que bênção, o senhor Luiz é o nosso fiscal geral da obra. A gente tem um chefe maior que é o Michel, Deus dá inspiração para o Michel. Michel tem abençoado a nossa obra ali com seus talentos, com seus recursos. Todo dia ele passa lá e Deus colocou o senhor Luiz. Nós vamos orar pelo senhor Luiz, a dona Alba, seus filhos e netos que também nos acompanham. Que a bênção de Deus seja sobre a vida de vocês em Florianópolis, aqui em Matão, onde quer que vocês estejam também. A Vera também agradece as orações pelos exames que ela fez durante a semana. Vera, nós amamos você, Amamos a sua família. Eu creio do fundo do meu coração que Deus tem um propósito maravilhoso que você nem é capaz de sonhar ainda para a sua vida e para a sua família, que é uma bênção, Nós vamos orar pelo irmão da Jailice, chama Jodovaldo, Está aí com algum problema de bebida. Nós vamos orar pela saúde dele, para que Deus o livre de todo mal, de toda escravidão. Nós vamos orar pela Cris Risse, que pediu para que haja fé no coração de cada um, para que a gente não se perca nesses tempos de isolamento. Nós vamos orar então pela vida, pelo coração de cada um, para que nós possamos aqui nos encher com a palavra de Deus, O senhor Davi também agradece o trabalho dele lá no escritório. Lauren Defina Volpon Define Franca Advogados, pelo menos esse é o nome que eu sabia que tinha, O escritório do meu irmão, uma bênção também, meu irmão, família do meu irmão, a Dani, as meninas, sobrinhas. Nós vamos orar pela saúde da Silmara. Sim, Silmara, vamos orar pela sua saúde, que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua saúde física, emocional, espiritual, que as bênçãos de Deus também sejam completas sobre a sua vida. Nós vamos orar pela Jane, que é filha da Matilde. Vamos orar pela família, pela saúde da Jane. Temos orado pela Jane, nós já oramos por ela, Lembro-me que ela veio lá de Sertãozinho, vamos orar. Família da Matilde é uma bênção, fez 32 anos de casado essa semana, minha querida? Um abraço aí, Edson, um abraço a todos da sua casa, amamos muito vocês também. Vamos orar pelo aniversário do casamento do Matilde e da Edson, tá? Acabei de falar, não tinha nem lido, tá vendo? Vamos orar pela Zenaide, pela saúde dela, pela família. Estaremos em oração, minha querida, pela sua vida. Zenaide é
a irmã da Silmara, e não pela Silmara, tá? Então desculpa, nós vamos orar aqui pela irmã da Silmara e não pela Silmara, amém? E também pela Silmara, tá? Tempo real, a Lara tá me mandando aqui os pedidos de oração. E queridos, vamos orar então. Eu quero colocar aqui nas mãos de Deus todos esses pedidos, né? Quero colocar aqui a minha vida, sua família, né? Nas mãos de Deus. E assim nós vamos então entregar esse culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te amamos, Senhor. Nós queremos aprender a amar mais e melhor o Senhor a cada dia. Deus, nós oramos para que o Senhor faça de mim e dos meus irmãos, ó Pai, íntegros, homens e mulheres, Pai, que não compactuam com a mentira ou com qualquer tipo, ó Pai, de distorção da verdade, com qualquer coisa que dá aso para Satanás. Pai, nós também não queremos ter nenhuma parte com Ele, nós queremos servir ao Senhor com tudo o que temos e com tudo o que somos. Então em Tuas mãos nós colocamos a nossa vida e nós imploramos, assim como o Senhor prometeu bênçãos a Isaac, porque ele era filho de Abraão, eu creio que o Senhor promete também, ó Pai, vida plena e abundante a cada um aqui daqueles que creem, e que por assim, ó Pai, crendo no sangue de Jesus, também se tornam filhos de Abraão pela fé. Abençoa os meus amados irmãos, aquilo que o Senhor fez na vida de Isaac, Pai, como algo que o Senhor estava antecipando, aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida hoje, faça na vida de cada irmãozinho meu, de cada irmãzinha meu, Pai, que hoje pede socorro, pede, ó Pai, a intervenção do Senhor sobre a vida deles, sustenta a vida desses meus irmãos, abençoa, Pai, em todas as direções. Nós abençoamos aqui a vida do Senhor Davi e dos seus familiares. Abençoa, Pai, a saúde deles. Abençoa a saúde da Margarete. Abençoa, Pai, a saúde do Jodovaldo, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus, a saúde da irmã da Silmara. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a Zenaide, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma, Pai, a vida dessas pessoas em Tuas mãos. Pai, a Margarete que vai fazer essa cirurgia, nós oramos, abençoa os médicos, abençoa, Pai, aquela sala de cirurgia, que a presença do Senhor seja real naquele lugar, que não haja nenhuma complicação. Abençoa a saúde dos familiares desses irmãos que nós dissemos aqui. Tu conheces, Pai, a vida de cada um deles, e nós clamamos, visita, Pai, visita cada lar, visita cada pessoa que precisa de uma cura física, cada pessoa que precisa de uma cura na alma, cada pessoa que precisa de uma fé mais robusta, verdadeira, madura na Tua presença. Abençoa, Santo Deus. Eu aproveito aqui para pedir a bênção do Senhor sobre cada brasileiro e sobre cada irmão e irmã que estão sofrendo aí por conta dessa Covid. Em nome de Jesus nós imploramos, não deixe que a situação de saúde deles se compliquem, Pai, e não deixa, Pai, que no nosso país haja falta ali de UTIs, não deixa que haja falta dos leitos de hospital. Abençoa, Pai, cada pessoa da equipe médica, dos enfermeiros, dos atendentes, cada herói, ó Pai, que está indo para o seu trabalho, Pai, nesses dias difíceis, e que por conta disso precisam ficar isolados em suas famílias. Abençoa, Papai, em nome de Jesus. Abençoa as famílias que estão enlutadas, Pai. Eu me lembro aqui do meu querido pastor Jefferson, que perdeu o senhor Edmo, o sogro dele, essa semana. Conforta a família daquele irmão, conforta, Pai, a família de todos aqueles que estão enlutados, conforta a família de todos aqueles que estão enlutados por conta dessa pandemia. Deus, em nome de Jesus, que onde havia cinzas, traz o Teu conforto, Pai, traz a Tua paz, traz a Tua bênção, meu Deus. Nós abençoamos a família do senhor Luiz, da dona Alba, dos seus filhos e netos. Eu clamo, Pai, converte esses corações, consagra essas vidas ao Senhor, que eles nunca se esqueçam do Senhor, que eles nunca se desviem do Senhor, mas que a glória do Senhor se acenda de uma maneira marcante, que nunca mais eles sejam os mesmos, meu Pai. Nós junto com a Vera agradecemos ao Senhor pelos exames que
que ela fez, pelos resultados, ó Pai, que estão prontos ou que hão de chegar. Nós clamamos, continua abençoando a tua filha, abençoa a sua família, seu marido, seus filhos, sua empresa, em nome de Jesus. Sustenta a vida da tua filha na tua presença, meu Pai. Abençoa a vida da Thalita, continua agindo sobre a vida dela, continua levando a Thalita para águas mais profundas na tua presença, que muitos anos venham e que ela viva cada dia da vida dela na tua santa presença, meu Pai. Abençoa a fé dos nossos irmãos, não deixa a fé de nenhum dos nossos irmãos esmorecer. Pai, nós estamos carentes dos nossos cultos em que nós nos reuníamos, nós pulávamos na tua presença, nós te adorávamos naqueles momentos de louvor tão lindo, tão maravilhoso, Pai, que nós possamos aqui contar com a nossa equipe de louvor. Eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo a vida do meu irmão Dárcio, da Ellen, de cada um que estava ali junto com ele, preparando aquelas músicas para nos levar até a tua presença. Livra de todos os perigos, livra de todos os males, abençoa a fé dos meus irmãos, sustenta a vida de cada um deles e leva-nos, Pai, até o centro da tua vontade, como o Senhor levou Isaac, Pai. Leva-nos, Pai, até o centro da tua vontade. O Senhor Davi agradece o seu trabalho. Nós pedimos, ó Pai, pela economia da nossa nação, em nome de Jesus, defende os postos de trabalho em nossa nação, defende, Pai, os profissionais liberais, os empresários, os empreendedores, os colaboradores, papai, em nome de Jesus. Não deixa, Pai, faltar o pão de cada dia na casa de cada trabalhador da nossa nação. Nós sabemos, Pai, que os céus não estão em crise. Se for necessário, usa a igreja. Nós sabemos que é necessário. Quanto a nós, ó Pai, aqueles que o Senhor tem nos dado, nos dá um coração, Pai, que seja compassivo, que tenha compaixão, Pai, daqueles que sofrem, daqueles que nada têm. Em nome de Jesus, como igreja, leva-nos, Pai, a semear muito amor, a levar o pão da vida e o pão de cada dia também, ó Pai, a essas pessoas que tanto precisam, meu Deus. Abençoa. Obrigado pelo casamento da Matilde e do Edson, Pai. Obrigado porque nessa semana eles completaram 32 anos de casado. E eu aproveito, ó Pai, e abençoo o casamento deles e abençoo o casamento de todos os outros irmãozinhos, Pai, aqui que estão participando conosco. Eu abençoo o casamento, Pai, do Sidney com a Sandra. Faz a tua obra, Pai, leva-os até a tua presença, Pai, converte os corações e que eles vivam tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Abençoa, Pai, o casamento de cada irmãozinho, Pai, que está nos vendo nesse momento. Só tu sabes quantos casamentos estão sendo atacados. Então, em nome de Jesus, abençoa os casamentos, abençoa as famílias, Pai. Faz a tua obra, Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Abençoa, Pai, a Silmara, que precisa daquela decisão importante sobre a vida dela. Que o Senhor abra as portas. Nós oramos para que seja feita justiça sobre a vida dela. Abençoa os meus amigos lá no fórum também, Pai. Cada juiz, cada promotor, cada delegado, cada policial. Abençoa as nossas autoridades, Pai. Nós abençoamos o nosso presidente, o nosso governador. Nós abençoamos os nossos prefeitos. Nós clamamos da sabedoria, da retidão, da temor do Senhor, para que aqueles homens sejam usados pelo Senhor para abençoar o nosso povo, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas petições. Glória a Deus, glória a Deus. E que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso caia como chuva, Pai, como chuva serôdia sobre o coração e a mente de cada um dos meus irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, Pai, que levou Isaac a colher a 100 para 1, também seja derramado na vida de cada irmãozinho meu que lançou a sua rede ao mar, de acordo com a palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. E que a doce consolação do Espírito Santo, Pai, que veio nos mostrar qual o caminho que nós devemos tomar, seja sempre presente e constante no coração dos meus irmãos. Aleluias, glória a Deus. Amém, queridos? Muito obrigado pela sua companhia nessa noite. Que você tenha uma excelente semana. Não se esqueça, nós temos feito de segunda a sexta-feira as nossas células virtuais. Tem sido uma bênção e eu quero convocar você que ainda não faz parte. Você está convidado.
deixa aí, manifesta aí no link, onde você quiser manifestar, ó, eu quero participar das células. Como é que funciona? Elas duram em cerca de 40 minutos, né? Uma palavra simples, objetiva, para tratar o seu coração, para esclarecer o seu coração, pontos da nossa fé cristã com os quais nós podemos brandir nesse tempo de pandemia para sustentar a nossa vida na presença de Deus. E ali nós aproveitamos para cuidar uns dos outros. Você que já faz parte das nossas células, eu dou graças a Deus pela sua vida, rogo ao Senhor para que Ele continue abençoando, sustentando, abrindo o seu entendimento, fazendo chover perdão e graça sobre a sua vida. E no domingo que vem, né, a gente ainda não tem uma posição concreta sobre a abertura do nosso culto presencial. Nós estaremos aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, às 19 horas, na capital nacional da Laranja, querendo ser instrumento de Deus para encher a sua vida e a sua casa com a presença e a palavra dele. Amém, queridos? Que a paz do Senhor seja com vocês. Se cuidem.